Graça e paz, nós estamos aqui na terceira ministração da nossa série Enchei a Terra. Hoje nós queremos também dar as boas-vindas. Quero aqui me apresentar para aqueles que ainda não nos conhecem. Eu sou o pastor Amarildo. A igreja onde estou pastoreando é a Igreja Batista Cristo Rei, em São Miguel do Guaporé, Rondônia. Nós estamos aqui bem na Avenida Presidente Vargas, número 1045, e você é nosso convidado toda quinta-feira às 19h30, todo domingo às 18h30 e toda terça às 20 horas. Nós temos células. Às terças às 20 horas temos células. Aos domingos às 18h30 temos aqui um culto de uma grande celebração, onde Deus tem manifestado a sua graça, a sua misericórdia, a sua glória. Na quinta-feira às 19h30 nós temos aqui o ensino da palavra de Deus, onde temos sido grandemente impactados pela palavra de Deus. Estamos aqui continuando a nossa série Enchei a Terra. Hoje nós vamos ministrar sobre aqui a segunda área de influência na sociedade, que nós vamos tratar aqui de religião. Falamos ontem sobre a família como base da sociedade. A religião é algo assim muito interessante de se falar, porque religião, eu acredito que a ideia de religião tem confundido muitas pessoas. Primeiro, porque pessoas acham que religião salva, né? Segundo, uma vez que religião salva, religião ela tem que ser seguida baseada nos seus dogmas, nos seus preceitos, e muitas vezes a confusão é tão grande que passamos a honrar e a obedecer muito mais a religião do que a Deus, até porque quando nós tratamos de seguir e obedecer a uma religião, nós estamos dispensando a Deus de alguma maneira. Isso é meio forte de se falar, mas eu gostaria de pensar na religião como uma área de influência da sociedade. Segundo Cunningham e Bill Bright, eles chegaram a essa conclusão que a religião é uma das áreas de influência na sociedade, e nós sabemos disso. As pessoas muitas vezes são convidadas, por exemplo, a ir visitar uma determinada comunidade de fé em um culto, e ele já fica preocupado de que aquela comunidade vai forçá-lo, vai querer forçá-lo a seguir aquela denominação religiosa, e então eles dizem: eu já tenho a minha religião. Então a religião parece estar acima daquilo que Deus tem como propósito para nós. A verdade é que a religião ela tem prejudicado muito o reino de Deus. Eu não diria talvez a religião, mas a religiosidade. Na ministração de ontem fomos ministrados sobre a primeira área de influência, chamada família. Hoje eu quero convidar você a recuperarmos a consciência acerca do que chamamos de religião. Eu queria convidar você a esse entendimento como recuperação da nossa consciência acerca de religião, e eu quero aqui de repente fazer algumas perguntas que talvez você tente responder. Por exemplo, se alguém perguntasse: é religião ou religiões? Aí muitas vezes nós vamos dizer religiões, e quando nós chamamos de religiões, nós estamos falando de uma série de denominações religiosas, uma série de organizações religiosas, uma série de grupos que tem ali os seus dogmas, os seus preceitos, os seus estatutos,
não é? Então, tratar-se de religião, a religião, na verdade, ela é constituída de um conjunto de crenças. Outra pergunta que eu faria é: fé. Porque quando tratamos de religião, nós lembramos logo da questão da fé. Por quê? Porque geralmente a religião ela é formada de um conjunto de crenças. Crenças ou crença é fé. E então a pergunta é: fé? Uma fé ou muitas? Ou muitos tipos de fé? Como é que você responderia isso? A Bíblia, por exemplo, diz que há uma só fé. Religião e fé é uma outra pergunta que eu faria. O que originou o quê? É a religião que originou a fé ou a fé que originou a religião? É claro que, na minha concepção, as religiões elas são baseadas na fé, como disse, ou em um conjunto de crenças, ou ter fé numa série de coisas, de situações, de objetos, não é verdade? Então, a verdade é que a Bíblia diz que há uma só fé. As religiões surgiram a partir da fé. A outra pergunta seria: existe religião sem fé? Claro que não. Todas as pessoas religiosas creem da forma deles, creem naquilo que eles creem em qualquer coisa que creem, mas toda religião está baseada na fé, não é? Ou em muitos tipos de fé. E aí nós poderíamos aqui passar horas aqui falando das grandes religiões do mundo, como o judaísmo, como o hinduísmo, né? Como o islamismo, como cristianismo, budismo, né? Nós poderíamos aqui passar horas falando de cada uma delas, e são muitas, porque o mundo, a humanidade está dividida em religiões. Então, se religião é um tipo de conjunto de fé, é preciso que a gente entenda um pouquinho sobre e tente buscar sobre isso. Por isso que estou falando de recuperar a nossa consciência acerca de religião, porque o Senhor tem me conduzido ao entendimento sobre religião, né? Uma sociedade, Napoleão Bonaparte disse isso: uma sociedade sem religião é como um navio sem bússola. Por quê? Porque entende-se e percebe-se que religião está totalmente ligada, intrinsecamente ligada à fé, não é? As pessoas são religiosas porque creem. A pergunta é: em que você crê? Em quem você crê? Quantos tipos de fé você carrega sobre você? Quantos tipos de crenças? Você pode reparar que nós temos muitas crenças, porque nós cremos uma série de coisas, e crer nessa série de coisas, tudo que fala de crer está falando de fé. A religião é sem dúvida uma área de influência extremamente poderosa. Então eu queria convidar você para falar hoje sobre o tema caindo em si. Caindo em si. O texto que eu quero ler com você está em Lucas capítulo 15, versículo 17 ao 20, que fala de algo que você vai falar: mas como assim falar de religião baseado nisso aí? Eu digo já. Olha só o texto: tomando em si e tornando em si, ou caindo em si, algumas versões vão dizer caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai tem abundância de pão e eu aqui pereço fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos seus empregados. E levantando-se foi para o seu pai.
E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se ao pescoço e beijou. A história do filho pródigo. A história do filho pródigo é bem conhecida. Ele tinha uma família. Ele morava na casa do pai. Jesus fala sobre a casa do pai. Quando Jesus diz que ele iria para a glória, iria para a eternidade, ele diz que vou preparar lugar, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Entenda que esse texto é uma parábola. Ele é uma história para comparar a nossa vida em relação a Deus. E aqui está falando, eu quero convidar você a nós cairmos, nos tornarmos em nós, ou seja, recuperarmos a nossa consciência acerca de religião, que é uma área extremamente influente na sociedade. Aquele menino tinha uma família. O reino de Deus, a igreja de Jesus é uma família. Aquele menino morava na casa do pai. Ele seguia os preceitos do seu pai. E ele foi acometido de novas crenças. Aquele menino passou a crer em novas coisas. As novas crenças o impulsionaram a tomar decisões erradas, equivocadas e a fazer escolhas equivocadas. A realidade é essa. As novas crenças, uma série de crenças que atacaram aquele menino porque ele morava na casa do pai, ele seguia os preceitos do pai, ele obedecia ao pai, ele andava segundo as ordens do pai. Daí ele desperta para novas crenças e ele diz: eu preciso virar as costas para a casa do pai. Olha só, se fôssemos pensar nas novas crenças que acometeram aquele menino, pelo menos algumas delas, eu diria que ele passou a crer num Deus chamado autossuficiência. Ele diz: eu sou autossuficiente. Aquele menino passou a crer, passou a acreditar que ele não dependia mais de ninguém, principalmente da sua família e do pai que ele tinha. E ele fala: eu vou me dar bem, me autoconduzindo. Eu não preciso de ninguém me conduzindo. Aquele menino abandonou a casa do pai por essas crenças. Outra crença que ele teve, que extremamente perigosa e equivocada, ele disse: eu tenho os meus direitos. Na verdade, o pai dele estava vivo, estava tudo certo, ele não tinha nenhum direito de herança, mas ele disse: pai, me dá o que me pertence, me dá a herança que me pertence. Ele passou a crer nessas coisas, nesses deuses, nesses ídolos do coração. Ele passou a crer nisso, e as escolhas e decisões erradas o levaram a virar as costas para a casa do pai, a virar as costas para o pai. O filho pródigo e a igreja, se nós formos fazer uma comparação, eu penso que essa parábola é uma figura da igreja de Jesus. A igreja de Jesus está na mente da sociedade como uma religião. Porém, na realidade, a igreja não pode ser uma religião. A igreja não é uma religião. Você pode me perguntar: como assim, pastor? Como assim que a igreja não pode ser uma religião? Não, a igreja não é uma religião, mas precisa influenciar essa poderosa área de influência chamada religião. A igreja não é uma religião, porque a igreja ela está firmada, ela está baseada, ela está estabelecida sobre uma só fé, enquanto a religião ela é baseada em um conjunto de crenças.
A igreja fez escolhas que não devia fazer. Tomou decisões que não deveria ter tomado no decorrer dos séculos, em nome de crenças que ela mesma acrescentou a si. Agora olha o perigo da religiosidade infiltrada na igreja de Jesus. Se você, por exemplo, chegar a uma denominação, uma determinada denominação religiosa, como nós temos muitas no Brasil e no mundo, mas vou começar da nossa denominação, a denominação que eu pertenço. Pode ser que no site da denominação estará assim: em que cremos. Isso me preocupa, porque os batistas creem em algumas coisas, enquanto os assembleanos creem em algumas coisas, os presbiterianos creem em algumas coisas, e daí por diante. Na verdade, quando Jesus disse que estabeleceria a igreja dele, ele estabeleceria sobre uma base, e a base é: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É uma só fé, é um só Senhor, é um só batismo, é um só Espírito, é uma só igreja de Jesus. Mas a religiosidade adentrou a igreja e está começando a apodrecer a igreja. A igreja não pode ser uma religião. Efésios 4, de 4 a 6 diz: há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Nesse momento, quando eu olho para isso e olho para as denominações cristãs, que estão se tornando cada vez mais religiosas, templos cheios de pessoas religiosas e vazias, desgraçadamente vazias, e que precisam cair em si, como aquele filho que virou as costas para o pai, para a casa do pai, e ele precisou cair em si. Esse assunto me empolga, esse assunto me deixa com o coração fervendo, porque é complicado pensar que o Evangelho é algo tão simples e nós complicamos ele, e por causa das nossas complicações, quando nós pregamos um Evangelho puro e simples, ele se torna, como eu costumo dizer, complicadamente simples. Caindo em si, o filho pródigo caiu em si, recobrou a consciência, se arrependeu e agiu, voltando para a casa do pai. Isso me alegra, porque a igreja precisa exatamente disso para voltar a influenciar não apenas a área da religião, mas as demais áreas de influência na sociedade. Ela precisa cair em si, ela precisa se arrepender, ela precisa decidir voltar para o Pai. Nós estamos muito voltados para nós mesmos, voltados para as nossas próprias igrejas e denominações, para os nossos templos, para os nossos programas, para as nossas ideias. Eu tenho falado para a minha comunidade: pare de fazer plano e siga o plano que Deus fez para nós. Mas nós estamos abarrotados de atividades religiosas, e se a gente cochilar um pouquinho, a gente vai entrar nessa profundamente. Porque o que chama a atenção das pessoas muitas vezes é ativismo, é atividade, porque nós vivemos num mundo de competição. Se a igreja do outro tem, a minha também tem que ter. É porque nós temos igreja.
Eu acabei de falar se é a igreja do outro ou se é a minha igreja. Quantas vezes você falou que é a sua igreja? A sua igreja é uma religião, mas a igreja de Jesus não. Porque a igreja de Jesus, ela não trata de um povo, de um grupo, ela trata de um corpo. Há um só corpo. Glória a Deus. E é interessante pensar nisso. É maravilhoso pensar nisso. Agora, a grande questão é que a igreja precisa ouvir o que estamos dizendo. Querido, em nome de Jesus, multiplique essa palavra, transmita essa palavra, porque nós estamos falando de áreas de influência na sociedade, e é interessante que, na minha visão, as áreas de influência da sociedade precisam ser influenciadas pela igreja, que é sal da terra e luz do mundo. A igreja precisa amar todas as áreas da sociedade e trazê-la de volta a Deus, inclusive à religião ou aos religiosos. Toda vez que um religioso se converter, ele abre os olhos para que religião não é igreja de Jesus. Eu quero lembrar de dois textos que estão em Apocalipse. Primeiro é Apocalipse 2, capítulo 5. Vai dizer assim. Eu quero inverter aqui. Eu quero primeiro ler Apocalipse 3, 20. Apocalipse 3, 20, o Senhor já está lá na última carta às 7 igrejas da Ásia, e a Bíblia diz que Jesus vai dizer assim: eu estou à porta e bato. É incrível, porque ele estava falando para a igreja. Ele estava escrevendo para a igreja. Ele estava dizendo que ele estava na porta, batendo na porta da igreja. E a igreja, a quem bate na porta, aliás, quem bate na porta é quem está do lado de fora. A igreja tinha tudo de igreja. Tinha pastor de igreja, música de igreja, organização de igreja, cargos de igreja, departamentos de igreja, mas Jesus estava fora. A gente precisa tomar cuidado e recobrar a consciência no fato de que muitas vezes nós estamos agindo por nós mesmos, nós estamos cada vez mais enchendo a igreja de planos próprios nossos. Quem sabe nós estamos já naquele tempo de buscar mentores para que nos ajude a fazer a nossa igreja crescer. Eu abro a internet e vejo pessoas dizendo: eu consigo ensinar você a fazer a sua igreja crescer. Querido, em nome de Jesus, escuta o negócio. Só Deus sabe fazer a igreja crescer. A Bíblia diz que os discípulos da igreja no primeiro século, eles dedicavam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. A Bíblia diz que havia temor em todas as almas. A Bíblia diz que eles compartilhavam do que tinham. A Bíblia diz que os apóstolos faziam sinais e maravilhas por causa da comunhão do povo uns com os outros e com Deus. E a Bíblia diz que eles louvavam Deus, caíam na graça de todo o povo, e o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. O Senhor acrescenta. A Bíblia diz que um não planta, o outro irriga, mas quem faz o crescimento, quem dá o crescimento é Deus. Então, querido, em nome de Jesus, a gente precisa acordar para isso. Existe hoje gurus ensinando como a igreja pode crescer. E como um pastor aprende a fazer a igreja crescer. Quando o pastor começar a ter a condição de fazer a igreja crescer, não precisa mais de Deus fazer isso. O pastor passa a tomar o lugar de Deus. A igreja que aprende a crescer sozinha, ela não precisa de jardineiro para irrigar, não precisa do agricultor. Eu sou a videira verdadeira, Jesus, nós somos o corpo de Cristo, e o meu pai é o lavrador. O filho aqui fugiu da casa do pai, virou as costas para a casa do pai. A igreja, ela infelizmente a cada dia, se não tomar cuidado, vai virar de vez as costas para o pai.
Agora olha isso. A Bíblia diz que em Apocalipse 3:20 ele fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, escuta o negócio, nós precisamos ouvir, mas não basta ouvir, é preciso abrir a porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Eu vou jantar com você. Agora olha isso. Onde tudo isso começou? Por que Jesus agora está fora da porta falando que está batendo? Jesus na primeira carta, na primeira igreja ali das 7 igrejas da Ásia, ele escreve e diz: olha, você é uma igreja maravilhosa. Eu sei do teu trabalho, sei da sua luta, sei de tudo que você faz, mas tem uma coisa contra ti. Eu tenho uma coisa contra ti. E o que eu tenho contra ti é que você deixou o primeiro amor. Agora tem uma solução para isso. Verso 5 do capítulo 2 de Apocalipse vai dizer: lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-se e volta à prática das primeiras obras. Querido, o que a igreja precisa para voltar é lembrar de onde caiu. Quando a igreja era dominada, dirigida, era conduzida, era controlada, era revestida somente pelo Espírito Santo, não tinha colher enferrujada de homem. A igreja cresceu assustadoramente e ganhou o mundo da época. E hoje, milhões de pessoas morrendo sem Jesus. Uma cidade aqui como a minha cidade, pouco mais de 20 mil pessoas, um monte de denominação religiosa e as pessoas morrendo. Eu queria aqui convidar você a pensar que a igreja precisa influenciar essa área chamada religião, que tem cegado o entendimento dos crentes, que tem se voltado para a religiosidade e esquecido do verdadeiro sentido de ser igreja. Jesus está dizendo: arrependa-se. Arrependa-se. Lembra de onde você caiu. Lembra de onde você caiu, arrependa-se e volta à prática das primeiras obras. É preciso que a gente tenha isso no nosso coração, de nos lembrar onde foi mesmo que eu caí, onde foi mesmo que erramos, quando foi mesmo que nós viramos as costas, porque aquele filho pródigo, ele lembra, e ele lembra que na casa do pai há conforto, na casa do pai há sustento, na casa do pai há carinho, na casa do pai há um recuperar do nome de família. Eu não quero nem ser mais chamado como filho, basta me chamar de empregado, mas o que eu quero é estar na casa do pai. Eu quero voltar à casa do pai. E é interessante que ele fala isso de voltar à casa do pai, mas ele não fica só em falar, ele faz um ensaio, ele pensa direitinho e fala: olha, eu vou dizer assim, assim, assim. Pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti. Não sou digno mais de ser chamado seu filho, mas me chame como de seu empregado. E ele não apenas ficou no pensar, no ensaiar, mas ele levanta-se e volta para a casa do pai. É interessante pensar que o pai já estava ali, parece à espera, e ao longe o pai consegue vê-lo antes mesmo que ele consiga ver o pai. E o pai corre em direção a ele, o pai abraça ele, o pai dá roupas novas para ele, calçados novos para ele, um anel de filho na mão e uma festa para comemorar. Sabe o que quer dizer? O Senhor está esperando que a sua igreja recobre a sua consciência e deixe a religiosidade, deixe esse monte de crenças e volte somente para Ele. Nós só precisamos crer em um Deus, nós só precisamos adorar a um Deus. E eu quero encerrar essa nossa palavra de hoje dizendo que Jesus não está, quando ele fala eis que estou à porta e bato, não está dirigindo a uma religião, ele está se dirigindo a uma igreja, ou à sua igreja.
É interessante pensar que na época de Jesus havia muitos religiosos, ensinando inclusive a lei e os profetas, a Bíblia. E Jesus disse assim: o que as pessoas dizem que eu sou? As pessoas dizem que sou João Batista, que sou Elias, que isso e aquilo. Ele falou assim: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ele falou assim: pois sobre esta afirmação, sobre essa pedra, edificarei a minha igreja. Sobre a afirmação. É interessante que ele falou assim: a minha, sabe por quê? Porque tinha igreja de muita gente, tinha muitas eclésias, tinha muitos grupos religiosos. Ele falou assim: a minha igreja. E a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A minha igreja não será um conjunto, um compêndio de crenças, mas eu quero resumir a minha igreja em uma só palavra: amor. Amar a Deus, amar a si mesmo, amar o próximo como a si mesmo, amor. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 13, versículo 8, a primeira frase diz assim: o amor nunca falha. Eu quero encerrar nossa palavra de hoje dizendo que eu acredito que há uma forma de influenciar essa área de influência simplesmente usando a arte da simplificação. Os religiosos estão tão cheios de preceitos, de mandamentos, de estatutos, de leis, de normas de comportamento, que eles não sabem mais em que creem. Mas a gente pode simplificar isso dizendo: há um só corpo. Um só corpo. Um só Espírito. Como também há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, que é Pai de todos, é por todos, é sobre todos e é em todos. O verdadeiro Deus está acima das religiões. Às vezes nós estamos perdidos na religiosidade do nosso coração. E nós estamos aqui tentando fazer algo. E Deus dizendo: eu já fiz. Eu já fiz algo. Eu já fiz por você. Eu já fiz em você. Você não precisa de uma religião, você precisa de Deus. Você não precisa de uma religião, você precisa de uma fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe, querido, essa área é extremamente influente porque ela afeta o espiritual. Nós somos seres espirituais e a nossa alma, o nosso espírito, ele tem desejo por Deus. Então a religião inventa deuses para preencher o lugar que só Deus pode preencher. Que assim como o filho pródigo, a igreja de Jesus do nosso tempo possa acordar para a vida, recobrar a consciência e voltar para a casa do Pai. E voltando para a casa do Pai, a igreja vai influenciar todas as áreas da sociedade, inclusive a área chamada religião. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que Deus em Cristo te abençoe. Que Deus em Cristo encha a sua vida de graça. E que você seja despertado para o fato de que Deus, a igreja de Jesus, não é uma religião. Deus não é uma religião.
e que a religião precisa ser vista, precisa ser entendida para que seja influenciada pela Igreja de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nós te exaltamos, nós te glorificamos, porque nesse tempo o Senhor tem despertado a nós acerca das áreas de influência da sociedade, a família, a religião e todas as outras que ainda vamos falar sobre elas. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor dê uma palavra que desperte e confronte. Nós estamos, ó Deus, caindo na armadilha da religião, da religiosidade, quando o Senhor não trata de religião, trata de reino. Nós não somos uma religião, nós somos uma nação. E que o povo do Senhor compreenda isso, para que possa ensinar isso, para que possa despertar outros. É o que nós oramos agradecidos no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.